Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor esteja com nós, em nossos corações, que nesta noite nós possamos mais uma vez celebrar o Senhor pela sua misericórdia sobre nós nesta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 105, onde o salmista nos convida a louvar a Deus. Salmo 105, vamos ler apenas 4 versos desse Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor: dei graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre as nações os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de suas maravilhas, gloriem-se no seu nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Busquem ao Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Amém? Então, cada um de nós nesta noite possamos estar aqui com esse propósito de louvar, de buscar a presença do Senhor. Vamos orar neste momento pedindo para que Deus possa estar abençoando todo este trabalho, os irmãos que não puderam chegar, aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando, que o Senhor possa nos abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua casa queremos Te render graças pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade em nos trazer aqui para louvarmos o Teu nome. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, por esta noite, por esse momento, por estarmos na Tua casa e aqui podermos louvar ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo sem nós merecermos. Abençoa cada irmão que está nos seus lares assistindo, sei com aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa os abençoar. Abençoa assim a sua igreja, o Teu povo, para que possamos cada dia reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania e a Tua graça sobre nós. Abençoa todo este trabalho, tudo que vai ser feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Vamos dar continuidade louvando ao Senhor, convidando o Ministério de Louvor. Tá bom, meus irmãos, eu saúdo os irmãos na graça de Jesus, o amor do nosso Deus que Jesus Cristo derramou na cruz por cada um de nós. Nosso Deus que ama, que amou, que continua amando e amará, vai continuar, melhor dizendo, amando este mundo, não é? Porque deu seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Então vamos, neste momento, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a este Deus que é merecedor e digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, tá bom? Se a tua voz ouvir. Seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manança
serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, louvado seja Deus. Começando tudo outra vez, vamos lá? Vamos lá, igreja. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, e mais que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão das tuas bênçãos, Senhor. As tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Amém? Aleluia. Que esta canção, meus irmãos, assim como eu falei no início, que Deus entregou seu Filho por amor a este mundo e continua amando este mundo, mesmo em meio ao mundo cheio de confusões, de coisas que realmente não agrada o coração, não agrada ao nosso Deus. Mas louvamos a Ele, porque estamos aqui, porque somos seus filhos, éramos criaturas e se tornamos, na verdade, filhos de Deus. E mesmo em meio a este mundo confuso, mas nós temos um Deus que zela, que vela, que cuida de cada um de nós. Então isso para nós é gratificante, é prazeroso saber que o nosso Deus nos ama e que Ele tem cuidado de cada um de nós, tá bom? Plano melhor. E não
deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e também agradável a cada um de nós. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, E não deixar que a tristeza e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento
neste momento de louvor e adoração. E depois da oração eu vou louvar a Deus com uma canção que fala do amor. Por isso que eu comecei falando do amor de Deus e do que Ele foi capaz de dar seu próprio filho por nós. Tá bom? Então vamos orar neste momento. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de infinita misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, mais uma vez nós nos colocamos como servos, como filhos amados do Senhor, o amado do Senhor que somos, e somos gratos a Ti, ó Deus amado, porque o Senhor deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida eterna, para nos salvar. E nós te agradecemos porque isso é gratificante e pelo cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, aquele cuidado tremendo. E queremos te agradecer, Deus, por estar nesta noite aqui nesta casa de oração, para juntos, ó Deus, retermos aquilo que é bom, aquilo que faz aquilo que vem nos edificar e que nos leva a crescer a cada dia mais e mais na graça do Senhor Jesus. Pedimos para o pastor Jean Carlos, que logo mais fará uso da tua palavra, que o Senhor possa usá-lo com o teu Espírito Santo, e que a mesma, Deus, não volte vazia, mas que encontre lugar nos nossos corações, e que possamos, ó Deus, passarmos para as outras pessoas estas que não tiveram ainda um encontro especial com o Senhor Jesus, e possamos, ó Deus, colocarmos o ID de Jesus, do Senhor, nas nossas vidas. Como o Senhor mesmo disse em sua palavra: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Que possamos levar as boas novas do Evangelho, Senhor, e que esta igreja seja uma igreja que de forma bíblica serve e edifica uns aos outros, crescendo na graça, no conhecimento da tua palavra. Muito obrigado por tudo. E é através do amado Filho Jesus que nós te pedimos, te rogamos e te agradecemos, hoje e por todo sempre. Amém. O amor é tudo, do cantor Oséias de Paula. Então que cada irmão, cada um de nós, possamos meditar na letra desta canção e que possamos fazermos desta canção uma oração na nossa vida, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos céus, desde a maior estrela a mais singela flor, traçando lei, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. Aleluia. O amor supera
através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é vida. Quantos podem dar um amém? Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Tá bom? Pastor Jean Carlos, os irmãos, enquanto o pastor vai fazer a leitura da palavra, os irmãos vão ofertar ao Senhor, tá bom? Aí eu mesmo agradece a Deus pelas ofertas. Mais uma vez queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, que a graça do Senhor continue conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. É um texto já bastante conhecido, porém tem grandes lições para nós. Marcos 5, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21, que tem como título o pedido de Jairo. E aí vamos decorrer nesses versículos até a ressurreição da filha de Jairo, no versículo 42. Marcos capítulo 5 e verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e lhe disse com insistência: Jesus, minha filha está morrendo, venha impor suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla dele, porque dizia: se eu apenas tocar nas roupas dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou.
e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os seus discípulos lhe responderam: Senhor, não está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a quem tenha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor nesta noite, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, pela Tua palavra, que assim como o Senhor trouxe vida e restauração para a filha de Jairo, para essa mulher, o Senhor possa trazer renovo em nossas vidas. Abençoa o Teu povo que se reúne neste local, abençoa os que estão nos assistindo, ouvindo em seus lares, que a Tua palavra fale aos nossos corações e faça as transformações necessárias. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem observar que Jesus, em todos os seus milagres, acontecia geralmente quando ele estava fazendo uma trajetória, uma caminhada, algo semelhante. E todos nós vivemos uma trajetória ou uma carreira ou numa caminhada. A própria Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos. E como peregrinos nessa terra, nesse mundo atual, nós, para conseguirmos êxitos naquilo que nós queremos, naquilo que nós colocamos como alvos, nós vamos encontrar alguns obstáculos e algumas dificuldades, como foi o caso de Jairo, como foi o caso dessa mulher. Uma das grandes dificuldades e obstáculos que eles puderam alcançar, e nós percebemos logo no início do texto, quando nós começamos a ler, era a grande multidão. Eles estavam cercados de pessoas de todos os tipos, todos os tamanhos, mas eles não se conformaram em ver a multidão como obstáculo. A Bíblia diz pelo contrário, eles romperam a multidão e foram atrás dos seus objetivos. Outra questão que nós queremos destacar é que são duas situações diferentes, mas que Jesus trouxe o alívio e o socorro para as duas situações. Nós queremos colocar como tema que Jesus, ele é o socorro, seja qual for a situação. Nós podemos observar que Jairo era um homem rico, um homem de condições, um homem que tinha status, um homem que era reconhecido na sua comunidade, era chefe, da sinagoga, diz aí, era um homem que tinha condição social, enquanto que a mulher, na sua própria condição de ser mulher, já era um ato de ser discriminada, quanto mais com a doença que ela trazia, a hemorragia. Então a multidão, as pessoas, a comunidade o via como impura. Porém nós podemos ver que ambos trouxeram as suas necessidades, trouxeram as suas dificuldades, trouxeram seus problemas à pessoa certa, que é Jesus. Diz aí que ele prostou-se ao ver Jesus. Se você olhar mais lá na frente, vai dizer que a mulher também fez a mesma coisa no versículo 32. Ela prostou-se diante do Senhor quando declara toda a verdade. Então, uma das coisas que nós precisamos observar, e estamos arrodeados disso, que são das multidões, são as vozes que estão ao nosso redor, são os obstáculos, as grandes muralhas que às vezes querem nos impedir de caminhar em busca do nosso objetivo, em busca de atingirmos o nosso alvo, que é fazer a vontade do Senhor. Essas duas pessoas, cada uma na sua condição, na sua dificuldade, eles não olharam para os obstáculos,
eles não olharam para a grande multidão. E se nós observarmos, temos outros exemplos de pessoas que romperam multidões, que romperam obstáculos para conseguir aquilo que eles almejavam, aquilo que eles queriam, que era a cura física, a cura interior, alcançar os seus objetivos. Nós temos outro exemplo que é de Zaqueu, quando ele corre à frente da multidão por causa da sua estatura e sobe numa árvore, conseguindo assim ver Jesus, chamar a atenção de Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou pousar em tua casa. Então muitas vezes nós estamos assim como Jairo e como esta mulher, ou mesmo como o próprio Zaqueu, querendo nos aproximar mais do Senhor, queremos ver, estar próximo de Jesus, falar com Jesus, passar para Jesus as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas somos interrompidos pelos obstáculos e nos deixamos ser levados pelos obstáculos, que no caso aí para eles era a multidão. Mas se nós tivermos a disposição, a coragem, a determinação de romper a multidão, os obstáculos que estão à nossa frente, com certeza o Senhor vai parar, como diz aí o texto, que ele parou, olhou para Jairo e seguiu Jairo. Ele certamente atendendo o pedido de Jairo. E no meio desse trajeto que ele estava fazendo para a casa de Jairo, encontra-se com essa mulher, que há 12 anos diz a Bíblia que vinha sofrendo dessa hemorragia. Então, pela condição de ser mulher, pela condição dessa doença que ela trazia, ela era desvalorizada. Ela não tinha crédito da sociedade como Jairo tinha, por ser um homem rico, chefe da sinagoga. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, gastando tudo o que tinha. Mas o versículo 27 nos diz uma coisa importante, que ela, tendo ouvido falar de Jesus. Quantas pessoas hoje estão precisando ouvir de Jesus? E nós que somos o canal, nós que somos a boca para transmitir a mensagem do Senhor, temos ficado calados. Tantas pessoas estão sofrendo nas enfermidades, nas drogas, na prostituição, privadas em seus dilemas, em seus problemas, em suas situações. Mas a Bíblia diz que se nós anunciarmos o reino, as pessoas crerão e se converterão. Porque essa mulher, ela tinha um propósito no coração, que diz aí ainda no verso 28, que ela no seu coração colocou um propósito que diz que se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curado. E às vezes nós fazemos tantos propósitos para com o Senhor e no meio do caminho nós paramos. Falta-nos atitude, falta-nos fé, falta-nos a reverência de nos prostrar diante do Senhor e mostrar para Ele as nossas necessidades. Interessante que quando a mulher toca nas orlas das roupas de Jesus, a Bíblia diz que a hemorragia logo se estancou. Não ficou para depois, mas na mesma hora ela foi curada e ela mesmo sentiu no seu corpo que tinha sido curada daquele mal. Então muitas vezes nós estamos precisando dessa cura interior, de ser curado, de seja lá qual for. Às vezes é um rancor que nós guardamos de alguém, às vezes é uma raiva, às vezes é uma falta de perdão mesmo, que nós precisamos colocar, depositar diante do Senhor, para que Ele nos cure e nos livre deste mal. Jesus disse que Ele reconheceu imediatamente o propósito daquela mulher, e mesmo que a multidão estivesse o apertando, como diz o versículo 30, mas Ele reconheceu que dele saíra poder, e perguntou: quem me tocou? E às vezes Jesus está falando para a sua igreja, está falando para o seu povo, perguntando do que estamos precisando, o que precisamos deixar, porque para Jairo e essa mulher alcançar os seus objetivos, foram precisos eles deixar algumas coisas para trás. O próprio preconceito
dela inserir em meio à multidão e lutar pelo seu objetivo, que era alcançar a cura da sua enfermidade. Nós às vezes precisamos descer dos nossos pedestais. Estamos em degraus altos e não queremos descer até onde se encontra o Senhor, para nos humilharmos, para pedirmos ao Senhor que restaure a nossa saúde, que restaure a nossa fé, que acrescente a nossa fé, assim como os discípulos pediram. Então Jesus pergunta: quem me tocou? E ele fica observando a multidão, a reação das pessoas, e insiste na pergunta. E os seus discípulos, vendo que eram muitas pessoas, que ele talvez não pudesse reconhecer, mas a mulher diz que prostrou-se e trêmula declarou toda a verdade e disse ao Senhor: foi eu, Senhor. E a Bíblia diz que, interessante que Jesus, se referindo à mulher e aos seus milagres, ele usa a palavra filha. A sua fé te salvou. É a primeira vez em todo o texto, todos os evangelhos, que Jesus chama uma pessoa de filha. Com essa mulher, ele usou a palavra filha. A sua fé te salvou. Vá e fiquem livre desse mal. Mas nós podemos observar que foi preciso ela romper a multidão, romper os obstáculos. Foi preciso que ela tivesse uma atitude para lutar, para vencer aquele desafio, assim como Jairo também. Então são atitudes, são obstáculos que às vezes nós precisamos ter em demonstrar nossa fé, quando nós sabemos a palavra de Deus, quando nós já entendemos a palavra de Deus, mas às vezes estamos como filhos rebeldes que não querem ouvir a voz dos seus pais. Então nós precisamos ouvir Jesus, o que sua palavra diz. No versículo 27 e no versículo 36, se referindo a eles aí, diz que eles ouviram falar de Jesus, que eles ouviram da fama de Jesus. O que Jesus vinha fazendo já estava chamando a atenção das cidades circunvizinhas, e eles, aproveitando dessa oportunidade, sabendo que Jesus era capaz de os curar, de os livrar daquilo que os estava incomodando. No caso da mulher, a hemorragia. No caso de Jairo, a filha que estava morrendo. E dando continuidade aí no verso 35, quando Jesus estava falando com a mulher, diz que chegaram alguns dos chefes da sinagoga e disseram a Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jairo podia ter desanimado ali mesmo, ter se voltado, ter ido para casa, chorar, prantear, mas a Bíblia diz que ele não saiu do seu lugar, e ele não deu ouvido ao que as pessoas estavam dizendo. Quando Jesus diz no verso 36, não leve em conta tais palavras, não tenha medo, mas creia. Às vezes nós precisamos crer, precisamos ouvir, precisamos ter essa fé de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos curar no momento certo, que o Senhor vai nos dar a resposta no momento certo. Não é na hora em que nós queremos, como nós pensamos, mas é tudo no plano de Deus. Nós acabamos de cantar isso aí. Jesus, plano melhor. Então é tudo nos planos de Deus. Não adianta nós observarmos os decretos municipais, estaduais, se nós não atentarmos para os decretos do Senhor, para os estatutos do Senhor, para o que a palavra do Senhor diz, que nos manda buscar a sua face continuamente, manda-nos viver continuamente em comunhão, intimidade com o Senhor. No verso 37 diz aí que Jesus, quando disse a eles: não tenha medo, creia tão somente, não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu e ouviu o alvoroço dos que choravam e pranteavam muito. Mas por que será que Jesus não permitiu que as pessoas entrassem com ele naquela casa?
Porque às vezes nós estamos arrodeados de pessoas incrédulas, negativas, que não confiam em Deus, que desdenham de Deus, como foi no caso aqui, que quando Jesus diz a menina não morreu, mas dorme, diz aí o texto que as pessoas riam de Jesus, porque não reconheciam a soberania de Jesus. Nós precisamos entender que quando Jesus diz, quando Jesus promete, Ele cumpre. E quando Jesus disse que a menina estava dormindo, Jairo podia também ter duvidado dessa palavra. Os seus discípulos poderiam ter duvidado, mas diz que as pessoas que antes choravam e pranteavam, agora riam de Jesus, porque não reconheciam a soberania do Senhor. Nós reconhecemos, ou pelo menos deveríamos reconhecer, saber que o Senhor é soberano. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele abate quem quer, exalta a quem Ele quer. Então, se o Senhor é Deus e é o dono da vida e da morte, Ele tinha autoridade para dizer para aquela menina, quando entrou no seu quarto e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levante-te. Quantas vezes Jesus está nos dizendo: levanta-te, sai desse acomodismo, sai desse lugar de opressão, sai dessa zona de conforto, e nós estamos acomodados. Nós parece não querermos ouvir a ordem do Senhor, que é de ir e fazer discípulos. E aí nos calamos, continuamos na nossa zona de conforto, continuamos a não entender o desafio que o Senhor tem colocado para a sua igreja aqui na terra, que é justamente romper as multidões, os obstáculos, que é justamente ter atitudes de adoração, é prostrar-se diante do Senhor, é clamar por uma solução em meio ao tormento, em meio às dores. É saber que quem está no controle dos nossos barcos, chamado vida, é o Senhor. Então, como Jairo e essa mulher enferma, há hoje muitas pessoas que estão aí no mundo sofrendo, que precisam ter atitudes, que precisam ter fé, que precisam crer e seguir a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus disse a Jairo: venha comigo, vamos lá, eu vou curar sua filha, ele saiu sem questionar, simplesmente ele seguiu ao Senhor. Quando Jesus restaurou a saúde dessa mulher, que disse: vá em paz e fique livre desse mal, ela imediatamente acatou o que Jesus estava dizendo. E quando a Bíblia diz aí que Jesus ressuscitou a menina, pegando-a pela mão e a levantando, imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E diz aí o resultado, que todos ficaram admirados. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Mas como esconder tal milagre diante de tantas pessoas? Nós não podemos esconder das pessoas aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Pelo contrário, nós precisamos mostrar às pessoas. Se os irmãos lerem aí nos versículos 15, 16, 17, quando Jesus cura o endemoniado cura o endemoniado, vai dizer que o endemoniado implora que Jesus o leve com ele, mas Jesus não permite e diz: vá para a sua casa e conte aos seus parentes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. E a Bíblia diz, interessante, que no verso 20, que o rapaz ouviu o que Jesus ordenou e começou a proclamar tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Então, quantos milagres Jesus tem feito em nossas vidas e nós temos nos calado, temos ficado parados, inertes, sem mesmo
anunciar ao nosso vizinho aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, que foi a transformação, a vida eterna que o Senhor promete aos que creem. E se nós cremos, nós precisamos ter essa convicção, e essa convicção precisa ser repassada para as outras pessoas, porque nós vivemos num mundo perturbado, num mundo conturbado, onde as pessoas que precisam de Deus, precisam da salvação, e muitas vezes buscam na pessoa errada, buscam em outros deuses, sem que seja o Deus que nos criou, porque tem em suas mentes, Satanás tem enganado muitas pessoas quando coloca na mente das pessoas que todos nós somos filhos de Deus, quando a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, e nos tornamos filhos quando o recebemos. Primeiro, lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 12, vai dizer isso: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Lá em Efésios 2 vai dizer que em outrora nós andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, trouxe-nos para o reino da sua luz, e assim nos salvou do lamaçal do pecado, nos salvou das trevas. E isso não quer dizer que nós estamos isentos de problemas, de dificuldades, isentos de situações adversas. Não, pelo contrário, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que por causa do nome de Jesus, o seu povo vai ser maltratado, vai ser pisoteado, vai ser humilhado, vão blasfemar Deus através da nossa crença, da nossa fé. Mas isso não deve ser empecilho para nos amedrontar, pelo contrário. Quando as pessoas chegaram a Jairo e disseram: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu, não resta mais nada para fazer, a Bíblia diz que Jesus disse: não dê ouvido a tais palavras. Então precisamos dar ouvidos ao que Jesus diz na sua palavra para nós como seus filhos. Quarta-feira nós tivemos uma reflexão falando sobre a disciplina que o irmão Luan nos trouxe, que o pai disciplina o filho. Então, se porventura nós estamos sendo disciplinados por Deus, é porque Deus nos ama e como filho Ele está nos disciplinando. Não que isso não sirva de motivo para nos desanimar, para negar a nossa fé, para murmurar de Deus, mas pelo contrário. A Bíblia diz que se nós sofremos por causa do Evangelho, isso é motivo de alegria para nós, isso é motivo de regozijo, quando nós sofremos qualquer humilhação ou constrangimento por causa do Evangelho, por dizermos que somos crentes em certas ocasiões. Já imaginamos quando chega o primeiro dia da faculdade que nós vamos, né? E geralmente tem aquela dinâmica da pessoa se levantar, dizer quem é, o que é que faz, onde trabalha. E muitos dizem: eu trabalho em tal empresa, sou de tal canto, sou casado, sou solteiro, mas esquece muitas vezes de dizer: sou cristão, sou crente, para não sofrer o constrangimento de ser ridicularizado ou confrontado com alguém que já começa a instigar por causa da sua fé. Mas nós, como filhos de Deus, temos em Cristo Jesus as propriedades de nos levantarmos como guerreiros do Senhor, num mundo hostil como esse que nós nos encontramos, e romper a multidão, vencer os obstáculos, ouvir a voz do Senhor, estar disposto a seguir ao Senhor, a crer na sua palavra e no que Ele diz, não crer no que as pessoas dizem, naquilo que alegra o nosso coração, naquilo que só traz conforto, o Evangelho da prosperidade. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores,
é uma verdade, mas não nos isenta de passarmos por problemas e dificuldades. E Ele já nos advertiu, o próprio Jesus, lá em João 16:33, quando Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como eu venci, a minha igreja, o meu povo, os meus filhos, você vencerá. Passará por aflições? Passaremos. Diz aí que essa mulher esperou 12 anos para poder ser livre desse mal. Mas no momento certo, na ocasião certa, ela procurou a pessoa certa, procurou realmente o Deus que podia lhe salvar, lhe podia restaurar tanto a sua vida física como a sua vida espiritual. E a bênção veio quando o Senhor diz: vai e fique livre deste teu mal, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Então, como esta mulher e como esse homem Jairo, às vezes nós precisamos deixar algumas atitudes que impedem de vencermos a multidão, que pode ser o comodismo, que pode ser a falta de fé, que pode ser a falta de deixar de renunciar a algumas coisas para seguir o Mestre. Diz aí que Jairo seguiu Jesus todo o percurso, foi interrompido por essa mulher, teve esse momento desse milagre, teve esse momento dessa conversa onde Jesus queria saber quem foi que lhe tocou, mas Jairo continuou próximo do Senhor. Jairo continuou ali firme no seu propósito em seguir o Senhor até a sua casa, porque ele cria no seu coração que na sua casa, o Senhor chegando, com certeza haveria um milagre. E quantos de nós precisamos estar atentos ao que Jesus diz em sua palavra? E a Bíblia diz lá nas cartas de João, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Às vezes nós o tornamos pesado, né? O tornamos difícil, porque não queremos ouvir, nem deixar que o Espírito Santo possa fazer a obra em nossas vidas. E aí precisamos renunciar ao nosso eu. Precisamos vencer as nossas barreiras, às vezes os nossos próprios limites, para estar disposto a seguir ao Senhor e a ouvir ao Senhor, sabendo que o Senhor, no momento certo, na hora certa, Ele diz aí no verso 36, não tenha medo, apenas creia. E nós precisamos ter essa convicção, de não ter medo de estar nesse mundo conturbado, de não ter medo dos desafios, mas tão somente crer na palavra do Senhor, que ela é restauradora, que ela é uma palavra que faz transformação. A Bíblia diz, lá em Hebreus, vai dizer que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que entra fazendo separação entre juntas e medulas. E é essa palavra que nós estamos pregando nesta noite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, que você precisa dar crédito a esta palavra, a palavra do Senhor, não o que as igrejas estão dizendo, o que as pessoas estão pregando. Precisamos ver o que estão pregando, saber se são de Deus, se é de Deus, se é palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando entra, ela realmente transforma o coração do homem. Quando a palavra de Deus surte efeito, realmente ela salva, ela opera o milagre, seja da cura física, seja da cura espiritual. Então eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua situação, porém eu sei que nesta noite nós estamos falando de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Foi Ele que ressuscitou a filha de Jairo, foi Ele que curou essa mulher dessa hemorragia, e foi Ele que nos salvou. Então que nesta noite nós possamos estar dispostos a ter atitudes corretas, a depositar nossa fé em Jesus, autor e consumador
da nossa fé, crer e seguir os passos do Senhor a cada dia, a cada instante. Pode não ser fácil, pode ser difícil, porém os resultados são de bênção, são benéficos para nós. E eu digo isso eternamente. Por melhor que seja aqui, a Bíblia diz que não se compara com aquilo que havemos de receber em Cristo Jesus. Amém? Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante o restante desta noite e desta semana. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez pela tua palavra, pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, ó Deus, e a colocar em prática em nossas vidas. Nos dá atitudes corretas, nos dá a disposição de te seguir, de ouvir a tua palavra, e assim o Senhor venha restaurar as nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, nos concede uma semana de vitória, de bênção, de proteção para todos nós que aqui estamos e aqueles que estão nos seus lares, os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor esteja nos abençoando. Perdoa nossas falhas, nossas negligências. Sei com as pessoas que ainda não entendem e não compreendem a salvação em Cristo Jesus. Que teu Espírito trabalhe em suas vidas. Esta é a nossa oração e a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite. E você que trouxe a sua oferta, aqui o gasofilaço, você pode ofertar ao Senhor. Isso também é uma forma de louvarmos ao Senhor. Então, muito obrigado. Deus nos abençoe.